Gente, não dá pra negar, as mulheres são realmente incríveis, né? Mas entre elas, existem algumas que se destacam de um jeito simplesmente inacreditável. As mulheres que você vai conhecer hoje são tão surpreendentes que é difícil acreditar que elas realmente existem. Mas acredite, elas existem de verdade. A partir de agora, eu vou te mostrar as histórias de 20 mulheres reais que parecem impossíveis de existir. Em 20º lugar, temos Jyoti Amge, uma mulher incrível da Índia. Ela mede apenas 62 centímetros, mas conquistou feitos impressionantes na vida. Jyoti tem 2 recordes do Guinness, o de mulher viva mais baixa do mundo e o de atriz mais baixa da história, por sua atuação em American Horror Story. Durante muito tempo, ela foi alvo de piadas e até de discriminação por causa de sua altura. Mas Jyoti nunca deixou que isso a impedisse. Pelo contrário, ela se tornou uma fonte de inspiração para milhões de pessoas. Sua força e seu otimismo mostraram ao mundo algo essencial, que devemos celebrar a diversidade e jamais julgar alguém pela aparência. Cada pessoa é única, e o respeito às diferenças é o que nos torna verdadeiramente humanos. A história de Jyoti nos ensina que não existe um único jeito certo de ser humano. O que realmente importa é o que cada um pode contribuir para o mundo. Mesmo enfrentando inúmeros desafios, ela sempre manteve o foco no lado positivo e continuou perseguindo seus sonhos. Sua atitude é um exemplo para todos nós. E suas conquistas merecem todo o reconhecimento. Em 19º lugar, prepare-se para mergulhar no incrível mundo das artes marciais da Indonésia, o Pencaksilat. Essa arte marcial é tão intensa e impressionante que chega a tirar o fôlego de quem assiste. E não se trata apenas de socos e chutes. Inclui golpes rápidos como relâmpagos, agarramentos brutais, arremessos de arrepiar, e até o uso de armas letais. Se você já assistiu ao filme John Wick 3, deve lembrar daquela cena em que o protagonista enfrenta 2 mestres do Pencaksilat. É ali que dá para sentir toda a força e a beleza dessa arte marcial espetacular. Mas essa febre não ficou só no cinema. A estrela da vez é Sinka Chandranaya, uma jovem indonésia que se tornou sensação na internet. E também uma figura bem polêmica. Os socos dela nos vídeos são tão rápidos que parecem irreais, e isso a transformou em um fenômeno nas redes, mas também levantou muitas dúvidas entre os céticos. Muita gente começou a dizer: será que esse vídeo não foi acelerado na edição? Sinka e seus fãs garantem que não há nenhuma manipulação. Mesmo assim, há quem continue desconfiando. Será que existe algum truque por trás dessa velocidade impressionante? Em 18º lugar, está Maria José Cristerna, conhecida no mundo todo como a Mulher Vampira. Ela nunca quis seguir um caminho comum. Para expressar sua força e liberdade, escolheu o caminho da modificação corporal e acabou entrando para o Guinness World Records como a mulher com maior número de modificações no corpo. Maria tomou essa decisão depois de sair de um casamento abusivo. Transformar o próprio corpo foi sua forma de mostrar libertação, coragem e poder. Mas o preço foi alto. A mídia e o público a criticaram duramente. Muitos a chamavam de monstro, por causa dos dentes pontiagudos, dos implantes sob a pele, das dezenas de piercings, da língua bifurcada, das tatuagens que cobrem o corpo inteiro, e até dos chifres de titânio implantados na cabeça. Mesmo assim, Maria nunca se deixou abalar. Ela sempre repete uma frase poderosa: toda pessoa tem o direito de se expressar como quiser. É claro que suas modificações são extremas, e nem todo mundo se identifica com esse estilo. Mas o importante é entender que julgar alguém pela aparência ou pelas escolhas pessoais está errado. O mundo não precisa de padrões rígidos. Precisamos de diversidade, criatividade e respeito às diferenças. Modificar o corpo é uma escolha, não uma obrigação. E ninguém deve ser forçado a se encaixar nas expectativas da sociedade. Maria José Cristerna é o exemplo perfeito de alguém que encontrou orgulho e identidade através da própria aparência. E inspira todos nós a sermos fiéis a quem realmente somos. Em 17º lugar, vamos conhecer uma tradição africana que desperta curiosidade no mundo todo: o prato labial, ou lip plate. Em tribos como os Mursi,
Kay e Surma, as mulheres alongam os lábios para colocar grandes discos decorativos. Para quem vê de fora, essa prática pode parecer estranha, até dolorosa. Mas, para elas, é muito mais do que um enfeite. É um ritual cultural e social cheio de significado. O prato labial representa beleza, maturidade e respeito. É um rito de passagem que marca a transição da juventude para a vida adulta. O processo pode durar meses e exige paciência e coragem. As mulheres acreditam que isso demonstra dedicação ao marido e orgulho de pertencer à tribo. Para nós, pode parecer um costume opressivo, mas na verdade, muitas dessas mulheres escolhem passar por esse ritual por vontade própria. É uma forma de afirmar sua identidade cultural e mostrar pertencimento. Com o tempo, essa tradição vem desaparecendo. As gerações mais jovens preferem não seguir o processo, e isso é uma escolha que também deve ser respeitada. Ainda assim, em algumas regiões, o prato labial continua sendo uma parte importante da cultura local. E devemos olhar para isso sem julgamento. Cada tradição é um reflexo da diversidade e da riqueza da humanidade. Em 16º lugar, imagine só, estar em uma aula e de repente adormecer sem conseguir controlar o próprio corpo. Ou passar o dia inteiro exausta, lutando contra o sono, e ainda ter alucinações tão reais que parecem parte do mundo à sua volta. Essa é a história de Belly Hood, uma jovem britânica que foi diagnosticada com narcolepsia aos 17 anos. É uma doença rara do cérebro que causa ataques repentinos de sono, paralisia durante o sono, fadiga constante e alucinações vívidas. Isso acontece quando o cérebro produz pouca orexina, uma substância responsável por manter o corpo acordado. Belly foi diagnosticada cedo, mas infelizmente os sintomas pioraram com o tempo. As alucinações que ela tinha eram tão reais que ela mal conseguia distinguir o que era sonho e o que era realidade. Mesmo assim, Belly escolheu encarar tudo com bom humor. Ela chegou a gravar vídeos mostrando os momentos em que adormecia de repente e dizia: "Parece que estou sempre sonhando", como se vivesse entre o sonho e a realidade. A narcolepsia pode ter várias causas: infecções, estresse psicológico ou até mudanças hormonais. Mas o mais importante é que hoje já existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas. E cientistas do mundo inteiro continuam buscando novas formas de tratamento. Em 15º lugar, temos Ayanna Williams, de Houston, Texas, que entrou para a história em 2017. Depois de 29 anos sem cortar as unhas, ela conquistou o recorde mundial do Guinness como a mulher com as unhas mais longas do mundo. Somadas, suas unhas chegavam a incríveis 5,7 metros de comprimento. E com o tempo, elas continuaram crescendo, junto com o esforço necessário para cuidar delas. Quando finalmente decidiu cortá-las, o comprimento total chegava a 7,3 metros. Um feito que transformou seu nome em lenda. Mas você consegue imaginar o trabalho que isso dava? A Ayanna precisava de 2 garrafas inteiras de esmalte para pintá-las. E o processo de manicure levava cerca de 20 horas. É algo que a maioria de nós nem conseguiria imaginar. Mesmo assim, ela nunca desistiu. Para a Ayanna, deixar as unhas crescerem era uma forma de arte, um símbolo de paciência e dedicação. Sua história nos mostra uma grande lição. Com perseverança e paixão, nada é impossível. Hoje, as unhas de Ayanna estão em exibição no Museu Ripley's Believe It or Not, em Orlando, na Flórida. Uma prova eterna de sua incrível determinação e compromisso. Em 14º lugar, conheça Sarah Geurts, uma jovem de Minneapolis, no estado de Minnesota, que decidiu desafiar todos os padrões de beleza e mostrar o corpo do seu próprio jeito, com orgulho e autenticidade. Sarah é diferente das modelos convencionais. Ela tem uma condição genética chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, que afeta a elasticidade da pele e deixa o tecido mais frágil e macio, quase como uma massa. Aos 26 anos, a pele de Sarah já parecia de alguém muito mais velha, cheia de rugas e marcas. Isso acontece porque o corpo dela não produz colágeno o suficiente, a substância que dá firmeza à pele. Mas, em vez de esconder sua condição, Sarah escolheu aceitá-la completamente. Ela se tornou modelo e começou a compartilhar sua história com o mundo,
ajudando a aumentar a conscientização sobre a síndrome. Quem já a conheceu pessoalmente costuma dizer: a pele de Sarah é a mais macia que já toquei. E ela mesma afirma: minhas rugas contam a história da minha vida. Elas são parte de quem eu sou. Sarah publica suas fotos sem nenhum tipo de edição, mostrando que a verdadeira beleza está na autenticidade e na coragem de ser você mesmo. Em 13º lugar está Julia Günther, da Alemanha, mais conhecida pelo nome artístico Zlata. Ela é uma contorcionista, com uma flexibilidade tão impressionante, que parece desafiar as leis da natureza. Ao longo dos anos, Zlata quebrou vários recordes do Guinness, deixando o mundo inteiro de boca aberta com suas habilidades. Um dos recordes mais incríveis foi o de colocar o maior número de flores em um vaso usando apenas a boca, enquanto estava completamente dobrada para trás. Ela pegava rosas de cerca de 50 centímetros de comprimento, e em apenas 1 minuto, conseguiu colocar 6 flores no vaso. Mas ela não parou por aí. Zlata voltou e superou o próprio recorde, colocando nada menos que 11 flores no mesmo tempo e posição. Em 2013, na Turquia, ela também estabeleceu outro feito absurdo: abrir garrafas de cerveja com os pés, sustentando o corpo apenas nos cotovelos, e conseguiu abrir 8 garrafas em 1 minuto. E se isso já não bastasse, ela ainda detém o recorde de estourar balões com o corpo dobrado para trás. Foram 12 balões em poucos segundos. A flexibilidade de Zlata vai muito além do talento físico. É uma prova viva de até onde o corpo humano pode chegar quando dedicação e paixão se encontram. Ela é, sem dúvida, uma das artistas mais impressionantes do mundo, e o que virá a seguir promete ser ainda mais surpreendente. Em 12º lugar, conheça Natalia Kuznetsova, uma fisiculturista e powerlifter russa que é famosa não só em seu país, mas no mundo inteiro. Muitos a chamam de Amazonka, ou Amazona Russa. E o apelido faz todo sentido. Ela é uma mulher simplesmente gigante e poderosa. Sua aparência impressiona. Natalia tem 1,83 m de altura, pesa cerca de 102 quilos, e o braço dela mede incríveis 47 centímetros de circunferência. Ela começou a treinar ainda aos 14 anos, e hoje, aos 28, já é uma das atletas mais fortes do planeta. Natalia é campeã europeia em supino bench press, levantamento terra deadlift e arm lifting. Ela chegou a admitir publicamente o uso de esteroides anabolizantes e bloqueadores de estrogênio, algo que gerou polêmica, mas não diminuiu o respeito pelo seu talento e disciplina. Afinal, seus feitos falam por si. Natalia consegue levantar 240 quilos em um único deadlift. Uma marca impressionante, até mesmo entre os homens. Recentemente ela voltou a competir em Moscou, ainda mais musculosa e focada do que antes. Agora, além de atleta, ela também atua como treinadora, ajudando outras pessoas a descobrirem sua própria força. Natalia Kuznetsova é a prova viva de que a verdadeira potência não tem gênero, apenas dedicação e coragem. Em 11º lugar, conheça Joy Milne, uma enfermeira aposentada de 68 anos, que vive em Perth, na Escócia, e que possui uma habilidade realmente inacreditável. Ela consegue detectar o mal de Parkinson apenas pelo olfato. Joy trabalhou lado a lado com cientistas da Universidade de Manchester por mais de 3 anos, ajudando a identificar pistas químicas dessa doença terrível. Tudo começou com o marido dela, Les. Joy percebeu um cheiro diferente, um aroma almiscarado, vindo dele, muito antes de ele receber o diagnóstico de Parkinson. Quando os médicos confirmaram a doença, ficou claro que o que Joy sentia não era imaginação, mas sim uma sensibilidade olfativa extraordinária. Graças a essa habilidade, os pesquisadores conseguiram identificar certos compostos químicos presentes na pele de pacientes com Parkinson, em concentrações muito mais altas do que em pessoas saudáveis. Essa descoberta abre caminho para um possível diagnóstico precoce da doença, o que pode mudar completamente o tratamento no futuro. Um dos cientistas da Universidade de Manchester explicou:
E encontramos uma substância que aparece com muito mais frequência em pacientes de Parkinson. E só conseguimos detectá-la porque Joy foi capaz de sentir essa diferença pelo cheiro. O estudo foi publicado na revista científica ACS Central Science, e Joy Milne foi reconhecida como professora honorária da universidade por sua contribuição única à ciência. Em 10º lugar, conheça Supatra Sasupan, uma menina de Bangkok, na Tailândia, carinhosamente chamada de Neti. Ela nasceu com uma condição genética extremamente rara chamada Síndrome de Ambras, conhecida popularmente como a Síndrome do Lobisomem. Essa doença faz com que cresçam pelos em excesso por todo o corpo, inclusive no rosto, e até hoje não existe cura conhecida. Casos como o de Nati são tão raros que há apenas alguns registrados em toda a história. Desde o nascimento, ela enfrentou muitos desafios. Por causa de complicações respiratórias, precisou ficar quase 10 meses internada no hospital. E na escola, sofreu com bullying constante. Algumas crianças chegaram a chamá-la de monstro, mas Nati nunca se deixou abater. Ela aprendeu a aceitar sua aparência com orgulho, e em 2010 entrou para o Guinness World Records como a menina mais peluda do mundo, mostrando ao planeta que a diferença não é motivo de vergonha. Ela até tentou tratamentos a laser, mas eles não surtiram efeito, e poderiam até piorar a condição. Ainda assim, Nati e sua família mantêm a esperança de que um dia a medicina encontre uma cura. O mais admirável é que, mesmo com todas as dificuldades, Nati nunca perdeu o sorriso. Ela vive com alegria, espalha positividade e inspira milhares de pessoas ao redor do mundo, com sua coragem e sua força de viver. Em 9º lugar está Mandy Sellers, uma mulher de Lancashire, na Inglaterra, que desde o nascimento teve que viver uma vida muito diferente da maioria. Ela nasceu com uma condição genética raríssima chamada Síndrome de Proteus, causada por uma mutação que faz com que a pele, os ossos, a gordura e os tecidos cresçam de forma descontrolada. No caso de Mandy, a doença afetou principalmente as pernas. Cada uma delas chegou a pesar tanto que, juntas, somavam cerca de 113 quilos, o que tornava quase impossível andar ou até se mover. Hoje se sabe que existem menos de 120 pessoas no mundo com essa síndrome. Durante décadas, os médicos não conseguiram entender totalmente sua condição, e muito menos encontrar um tratamento. Mas em 2016 um novo medicamento experimental trouxe uma luz de esperança. Depois do tratamento, o peso das pernas de Mandy caiu para aproximadamente 68 quilos, e ela conseguiu voltar a se mover com mais liberdade. Ela descreveu aquele momento com uma frase marcante: "Essa é a minha liberdade, a minha independência, o meu jeito de viver." Mesmo assim, Mandy ainda dependia da cadeira de rodas. Mas ela nunca desistiu. Decidiu transformar a própria dor em força e passou a compartilhar sua história com o mundo, ajudando a aumentar a conscientização sobre a Síndrome de Proteus e acreditando que um dia uma cura seria descoberta. Mas o destino ainda tinha uma prova difícil pela frente. Devido a uma infecção grave, ela precisou amputar uma das pernas. E de forma inacreditável, algum tempo depois, a perna começou a crescer novamente, deixando os médicos completamente perplexos. Mesmo diante de tudo isso, Mandy jamais perdeu a esperança. Continuou sorrindo, firme e corajosa, mostrando que a verdadeira força humana vem de dentro, do coração e da vontade de viver. Em 8º lugar está Tamara Walcott, conhecida por muitos como a Rainha, um verdadeiro símbolo de força, superação e inspiração. Nascida em St. Croix, nas Ilhas Virgens Americanas, Tamara hoje é reconhecida mundialmente como uma das maiores levantadoras de peso da história. Mas sua trajetória não começou no topo. Houve um tempo em que ela lutava contra a compulsão alimentar e o excesso de peso. Eram dias difíceis, cheios de dor e insegurança. Ainda assim, Tamara nunca desistiu. Ela decidiu mudar, não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. E foi assim, com foco e disciplina,
que ela se reinventou completamente. Enfrentou todos os obstáculos e escolheu transformar a frustração em combustível para seguir em frente. Em julho de 2022, ela chocou o mundo. Tamara estabeleceu o recorde mundial feminino de deadlift, ao levantar 639 libras, cerca de 290 quilos. Essa conquista impressionante a levou aos holofotes globais. CNN, ESPN, Sports Illustrated. Todos contaram sua história. Ela até foi convidada para o programa da Ellen DeGeneres, onde compartilhou sua jornada com milhões de pessoas. Mas o que torna Tamara realmente especial não é apenas o peso que ela levanta, e sim o poder que ela transmite. Sua mensagem é clara. Não importa o tamanho do obstáculo, com vontade e consistência, qualquer sonho pode se tornar realidade. Hoje, além de atleta, Tamara é uma palestrante motivacional, uma empreendedora de sucesso e uma mãe dedicada. Sua história vai muito além do esporte. Ela é a prova viva de que a verdadeira força está na mente e que o amor próprio e a perseverança podem transformar completamente uma vida. Em 7º lugar está Elaine Davidson, oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher com o maior número de piercings do planeta. Até hoje, ela já acumulou mais de 11.000 piercings pelo corpo, e esse número continua crescendo. Mas reduzir Elaine apenas a isso seria um grande erro. Ela não é apenas uma colecionadora de piercings. É uma verdadeira artista do corpo. Além das perfurações, domina tatuagens, tranças africanas e até técnicas de aromaterapia. Para ela, o corpo é uma tela viva, um espaço sagrado para expressar arte, liberdade e identidade. Elaine desafia limites como ninguém. Já se deitou sobre pregos, caminhou sobre brasas e até realizou performances sobre cacos de vidro. Mesmo diante da dor e do risco, ela transforma cada movimento em um ato de elegância e poder. Muitos pensam que o mundo moderno já viu de tudo, mas basta conhecer Elaine Davidson para perceber que a originalidade humana não tem fim. Ela continua explorando novas formas de expressão, ampliando as fronteiras da arte corporal e mostrando que a beleza pode existir até onde ninguém ousou procurar. Em 6º lugar está a história comovente de uma mulher da Tailândia, que há mais de 50 anos vive com uma doença raríssima. Desde a juventude, seus braços e mãos começaram a inchar sem parar. Cada movimento se tornou uma batalha. Até as tarefas mais simples causavam dor insuportável. Ela costumava dizer: "Minhas mãos são tão pesadas que mal consigo lavar ou pentear o cabelo." Por vergonha da própria condição, ela passou os primeiros 20 anos de vida isolada do mundo, sem estudar, sem amigos, sem se mostrar para ninguém. Quando os pais envelheceram e já não conseguiam mais sustentar a família, ela precisou sair do isolamento e enfrentar a vida. Com cerca de 20 anos, abriu uma pequena mercearia, assumindo a responsabilidade de cuidar de todos. Os médicos tentaram ajudá-la, mas disseram algo devastador. A única solução seria amputar as mãos. Ela recusou. Passou por várias cirurgias, mas nenhuma trouxe melhora. Finalmente veio o diagnóstico: uma doença rara e incurável que causa o acúmulo anormal de gordura nos braços e nas mãos. Não existe tratamento. Ainda assim, ela nunca perdeu a força. Mesmo convivendo diariamente com a dor, continua enfrentando tudo com dignidade e coragem. A cada amanhecer, ela prova que a resiliência humana pode ser mais poderosa do que qualquer enfermidade. Em 5º lugar, conheçam Jo Cameron, uma mulher escocesa com uma condição genética tão rara quanto fascinante. Ela não sente dor, não importa se é um corte, uma queimadura ou até uma cirurgia. Jo simplesmente não sente nada. E mais, ela também não sente medo, ansiedade ou preocupação. Imagine viver assim. Um mundo sem dor, sem medo, sem aquele frio na barriga quando algo dá errado. Foi só aos 65 anos que ela descobriu a verdade. Durante uma grande cirurgia,
Os médicos perceberam que ela não precisava de analgésicos. Ela estava sorrindo, tranquila, enquanto qualquer outra pessoa estaria gritando de dor. Testes genéticos revelaram: Ju possui uma mutação rara que bloqueia a sensação de dor. Até mesmo durante o parto, ela não sentiu nada. Mas essa bênção tem seu lado perigoso. Certa vez, desenvolveu uma artrite severa, mas não percebeu, simplesmente porque não havia dor. Quando foi diagnosticada, já era tarde demais para tratar. Jo encara tudo com serenidade e sabedoria. Ela mesma diz: a dor é o alarme do corpo. Ignorá-la pode custar caro. Cientistas acreditam que o gene de Jo pode ser a chave para criar novos analgésicos, capazes de aliviar o sofrimento de milhões de pessoas no mundo. Curiosamente, sua genética também influencia sua personalidade. Ju é uma mulher naturalmente otimista, feliz e um pouco esquecida. Mesmo em situações de perigo, quando o coração de qualquer um dispararia, ela permanece calma, firme e sorridente. Hoje, sua história inspira pesquisadores e curiosos, mostrando que o corpo humano ainda guarda mistérios incríveis, esperando para serem descobertos. Em quarto lugar, conheçam Julia Vins, uma jovem russa que o mundo aprendeu a chamar de Barbie musculosa. Julia começou a levantar pesos aos 15 anos. No início, queria apenas ganhar confiança e força. Mas um treinador, ao ver seu potencial, decidiu transformá-la em uma atleta profissional de powerlifting. A partir daí, sua vida mudou completamente. Mesmo enfrentando dificuldades familiares, Julia manteve o foco nos estudos e sonhava em cursar direito. Mas fora da escola, passava horas e horas na academia, dedicada, disciplinada, incansável. O resultado? Ela se tornou campeã mundial, quebrando recordes e conquistando títulos em campeonatos internacionais. Sua força física impressionou o mundo, mas foi sua aparência que provocou ainda mais polêmica. Julia tem um corpo de atleta, mas um rosto delicado, quase de boneca. Essa combinação fez com que as pessoas a apelidassem de Muscle Barbie. Muitos a criticaram, dizendo que uma mulher não deveria ter músculos assim. Outros a idolatraram como símbolo de poder e beleza fora dos padrões. E é justamente aí que está a verdadeira lição. Julia provou que força e feminilidade podem coexistir. Que a beleza real não depende do olhar dos outros, mas da autenticidade e da coragem de ser quem você é. Hoje, Julia Vins é mais que uma atleta. É um ícone da superação. Uma mulher que ergueu pesos e também quebrou os pesos invisíveis dos preconceitos. Em lugar, uma história sobre coragem, perseverança e o desejo de viver plenamente, apesar de todos os limites. Desde o nascimento, ela carrega uma condição genética raríssima, a Síndrome de Weaver, que afeta o crescimento e causa deformidades na coluna e nas articulações. Caminhar sempre foi um desafio, mas desistir nunca foi uma opção. E foi essa mulher extraordinária que o mundo inteiro conheceu recentemente, quando ela realizou um feito histórico: sua primeira viagem de avião, da Turquia até os Estados Unidos. Seu nome é Rumeysa Jelgi, e ela é oficialmente a mulher mais alta do mundo, com incríveis 2 metros e 15 centímetros. Agora, imagine isso: um voo de 13 horas, em um assento comum, de classe econômica. Impossível, não é? Mas graças a uma parceria entre a Turkish Airlines e o Guinness World Records, foi criado um espaço totalmente adaptado. 6 assentos foram removidos para que ela pudesse viajar deitada com conforto e segurança. Para a Rumeysa, essa viagem não era sobre fama, mas sobre liberdade. Depois de anos presa a um corpo que a limitava, ela queria ver o mundo, sentir o vento de outros lugares, provar que nada, nem mesmo a própria condição, pode impedir alguém de sonhar e viver. Desde 2014 ela é reconhecida oficialmente como a mulher mais alta do planeta. E desde então, usa sua visibilidade para inspirar e quebrar preconceitos sobre pessoas com deficiência física. Sua jornada não é apenas sobre a altura, mas sobre elevar o espírito humano
mostrando que a verdadeira grandeza não se mede em centímetros, mas em coragem e esperança. Em quarto lugar, uma história que vai muito além da aparência. É sobre aceitação, coragem e o poder de amar a si mesmo como se é. Ela se chama Beatriz Puglisi e nasceu com uma condição raríssima, chamada nevomelanocítico congênito gigante, uma doença de pele que cobre quase 80% do corpo. Essa condição atinge 1 em cada 500 mil pessoas, e desde pequena, Beatriz enfrentou o preconceito de frente. As crianças da vizinhança a chamavam de macaca, zombavam de sua aparência e a isolavam. Mas em vez de se esconder, ela escolheu se mostrar. Muitos achavam que Beatriz acabaria fazendo cirurgias para mudar o corpo e se encaixar. Mas ela disse não. Isso faz parte de mim, declarou. Não tenho vergonha do meu corpo. Foi um ato de rebeldia e libertação. Hoje Beatriz é símbolo de autoaceitação e empoderamento, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela fala abertamente sobre o bullying que sofreu, transformando sua dor em mensagem de força. Cada um de nós é único, e isso já é suficiente. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Sua história não é apenas sobre uma mulher que recusou a cirurgia, é sobre aceitar o próprio reflexo, sobre enxergar beleza onde o mundo insiste em ver diferença. Hoje, Beatriz Puglisi vive com orgulho, provando que a verdadeira beleza está em abraçar quem somos, completamente. E em nosso lugar, apresentamos uma mulher que surpreendeu o mundo inteiro com algo completamente inesperado. Seu nome é Chanel Tapper, uma estudante da Califórnia, reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher com a língua mais longa do mundo. O comprimento? Incríveis 9,8 centímetros. Quase o dobro do tamanho médio de uma língua humana. Com esse dom em comum, Chanel consegue tocar o nariz, os olhos, o queixo e até o próprio cotovelo. Sim, parece impossível, mas ela realmente consegue. Sua habilidade viralizou na internet, deixando milhões de pessoas curiosas. Até onde essa língua pode chegar? Mas Chanel não usa isso para provocar ou chocar. Pelo contrário, ela transformou o que muitos chamariam de estranho em orgulho e diversão. Eu sou diferente, e isso é incrível, costuma dizer com um sorriso. Chanel Tapper mostra ao mundo que a verdadeira beleza está nas nossas singularidades. Que cada traço, cada característica, pode ser motivo de celebração. E assim terminamos nossa jornada, com uma lembrança poderosa. O corpo humano é uma obra-prima, cheia de surpresas, e a diversidade é o que nos torna únicos, fascinantes e extraordinários. Dentro do mundo, onde cada história revela o quão incrível pode ser humano.